Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trabalhar a lição número 16, que vai falar sobre ângulos e planificação de sólidos. Aqui a gente tem dois assuntos diferentes para trabalhar, apesar que o ângulo ele está diretamente relacionado aos sólidos, mas ele traz uma ideia também para vocês ali dentro do relógio, né? Vai ter outras aulas, outros momentos que vocês vão aprender ali também a trabalhar com o tempo e é importante depois saber identificar. Mas aqui a gente vai olhar para os relógios ali na página 102 para tentar identificar essa ideia de ângulo. Mas afinal, o que é um ângulo? A gente pode dizer que o ângulo é uma abertura. Então, a gente consegue medir uma abertura, por exemplo, entre objetos. Quando você vai abrir a sua porta e você vai abrindo ela aos poucos, se você para na metade, por exemplo, você vai perceber que tem um certo ângulo ali, porque tem uma certa abertura. Então, tudo que dá essa ideia ali de uma abertura, geralmente ali entre objetos, como por exemplo, no relógio, a gente vê que tem um ângulo ali, ó, entre os ponteiros, aqui está nosso ângulo, é essa abertura. Isso é um ângulo. E a gente vai aprendendo aos poucos a identificar quem são esses ângulos, como eu vou fazer para medir esses ângulos, né? E agora, nessa lição, o que a gente precisa saber é identificar ângulos retos. O que é um ângulo reto? O ângulo reto é quando ele forma exatamente 90 graus e geralmente a gente indica com esse símbolo aqui de um quadradinho. Qualquer outro ângulo que não seja um ângulo reto, neste momento a gente vai aprender que é um ângulo não reto. Mais pra frente, quando vocês estiverem ali avançando de ano, vocês vão ver que cada ângulo tem um nome específico. Agora, você só precisa saber se ele é ou não reto. Aqui eu consigo perceber que ele é menor que um ângulo reto. Aqui eu consigo perceber que ele é maior que um ângulo reto. Outra forma de você perceber, por exemplo, dentro aqui de uma circunferência, né, é traçar e dividir, ó, em pedaços. Se eu divido em 4 partes, aqui eu sei que tem exatamente 90 graus. Se eu fosse dividir aqui os ponteiros, ó, em 4 partes, ó, um pouquinho menor. Aqui, se eu fosse dividir esses ponteiros em 4 partes, passou um pouquinho maior. Então, tem algumas dicas também para a gente poder localizar quando ele não tem desenhado ali o quadradinho. Mas desenhou um quadradinho, ele tá te falando, olha aqui, aqui tem um ângulo de 90 graus, aqui tem um ângulo reto, ok? Vamos olhar as questões? Agora a gente vai para a página seguinte, a página 103, eu quero começar com a questão número 1, que também traz ali a ideia de relógios. Observe as imagens a seguir. Ele trouxe 4 figuras pra gente, né? As imagens que apresentam um ângulo reto são as figuras. Aí a gente pode tentar perceber tanto pela abertura e ir comparando, ou como eu dei a dica anterior, né? Divide o relógio ali em 4 partes com os ponteiros. Vamos fazer os dois casos? Olha só, aqui na figura 1, eu tô percebendo que ele tá retinho, eu acho que aqui é um ângulo reto. Vamos confirmar? Eu vou traçar aqui, ó, bem exatamente ali, ó. Deu certinho, né? Um ângulo reto. Então, eu já sei que na figura 1 tem um ângulo de 90 graus. Agora, na figura 2 já parece bem menor, né? Porque se eu sei que na figura 1 é um ângulo reto e na figura 2 ele tá menor, né? Porque na figura 1 ele passa pelo 3 ali, né? Na figura 2 ele não vai passar pelo 3, então esse ângulo é menor. Não é um caso, então a figura 2 não tem um ângulo reto. Na figura 3... ele tá bem parecido ali, só que em vez de estar no 3, ó, ele tá no 9 e eles se complementam, né? Então eu poderia colocar aqui um quadradinho, a figura 3 tem um ângulo reto. Na figura 4, vamos tracejar aqui também, mas ele tá para baixo, ó. Então quando eu olho aqui, ele é bem maior do que o ângulo da figura 3. Então mesmo que você não saiba ainda calcular os ângulos ou você tenha ficado um pouquinho confuso com essa ideia, né? Vamos até apagar aqui e eu quero mostrar de novo para vocês de uma outra forma. O que eu poderia fazer? Comparar. Quando eu olho um para o outro, né? Ó, então, se eu olhasse esse ângulo aqui da figura 3 com a figura 4, eu consigo perceber que a figura 4 é maior, né? Porque olha aqui, ó, esse está no ponteiro 9
e esse aqui tá para baixo, ó, tá bem maior. Então esse aqui que tá retinho, porque as linhas estão retas, né? Uma tá exatamente na horizontal, a outra tá exatamente na vertical. Então quando eu comparo um com o outro, eu também consigo determinar que eles não podem ser ambos retos. Não tem como a figura 3 e a figura 4 juntos terem o mesmo valor. Assim como, por exemplo, a figura 1 e a figura 2. Ou se eu fosse comparar a figura 2 com a figura 4, elas não estão ali com a mesma abertura. Então, a comparação entre os relógios pode ser uma estratégia de resolução, porque daí você compara a figura 1 e a figura 3 e você vai perceber que eles têm a mesma abertura. E essa é a alternativa correta. Então, apresentei aqui para vocês 3 visões diferentes para resolver a mesma questão. Você pode escolher a estratégia que você mais gostou, né? Porque nesse momento o objetivo é só identificar se é ou não reto, ok? Agora eu quero fazer com vocês a questão que está na página seguinte. Vamos fazer a questão número 3. Ela mistura um pouquinho coisas que a gente já viu em aulas anteriores, né? Porque ele traz um mapa para vocês. Então, não só localização e deslocamento, podemos trabalhar com ângulos. Aqui a gente está falando de ângulos, né? Ao sair da loja de carros, José aproveitou para pegar os filhos na escola, pois a loja era perto. Observe o trajeto que ele fez. O trajeto está destacado aqui em vermelho, né? Então ele saiu aqui da loja de carros, fez esse caminho aqui em vermelho e chegou até a escola. De acordo com o trajeto, em qual dos momentos José fez o movimento de um ângulo reto? Já conversamos aqui sobre o ângulo reto. Ele tem que estar bem quadradinho ali, né? A gente pode tentar identificar pela horizontal e pela vertical também. E aí a gente pode olhar aqui para as alternativas, porque ele fez vários percursos aqui, mas na questão ele destacou 4 trechos. Vamos olhar aqui na questão que está ali na letra A. Ele parece muito um ângulo reto, mas você percebe que ele está aqui, ó, é como a gente não vê o resto do mapa, mas é como se fosse uma rotatória, provavelmente, então tem uma curva aqui. Ele não está reto. O ângulo reto ele fica ali quando está nas linhas que estão retas, né? Então aqui já tem uma curva, então com certeza aqui esse ângulo deve ser um pouquinho maior que um ângulo de 90 graus, porque se eu fosse traçar em linha reta, ele estaria um pouquinho mais fechado. Então ele parece, mas não é. Na letra B, a mesma coisa, ele já começa numa curva, né? E aí depois, então, mesma ideia da letra A, não pode ser. Aqui a gente poderia até pensar que tá uma linha reta, ele tá um pouquinho inclinado, é como se você tivesse girado a imagem, né? Girada a linha ali do horizonte, mudou um pouquinho a sua perspectiva, mas é uma curva também, então para ele ser reto, ele teria que vir mais ou menos para cá, né? Então a gente já sabe que não é, por causa da questão da curva. E aí fica entre a letra C e a letra D. Quando eu olho para a letra C, tem exatamente o que eu falei para vocês ali da linha horizontal e vertical. Ele tem exatamente ali um quadradinho, então eu sei que é esse o caso. Então a gente consegue comparar com a letra A e com a letra B a diferença, né? Como teve uma pequena curva, já com certeza ali aumentou aquele ângulo, né? E na letra D é bem maior, né? Que um 90 graus, porque elas estão se abrindo bastante. Então, 90 graus ele estaria mais ou menos aqui, ó, se eu fosse traçar uma linha. Então, ele é bem maior que 90 graus. Então, olhar para as imagens e tentar encontrar ali uma ideia de horizontal e vertical, mesmo que estivesse inclinado, tá? A gente pode estar com a imagem um pouquinho virada, como é o caso ali da rua B, mas perceba que a imagem para estar vertical a ela, teria que estar um pouquinho inclinada, é como se você tivesse girado o seu livro. Isso pode ser uma dica também para você observar o encontro ali dessas ruas, certo? Então, o que a gente aprendeu aqui? O que a gente viu nessa aula? Identificar ângulos, saber que o ângulo é uma abertura e quando ele é ou não um ângulo reto. Pensa lá na ideia do horizonte, né, da horizontal e vertical, essa ideia de encontro, ou se tiver um quadradinho, com certeza é um ângulo reto. Abriu muito ou abriu pouco, como os ponteiros do relógio, que ali a gente já viu, não pode ser. Na dúvida, como a gente olhou aqui até na questão número 3, compara o que você tem como abertura. Se ele traz para você já essas aberturas indicadas ali na questão, compara. Você vai ver que uma pode ser maior ou não que a outra, né? Por exemplo, aqui, né, na letra C e na letra D.
A gente está vendo que elas não são iguais, que a letra D é bem maior que a letra C. Então, se você ficar confuso ou tiver dúvida, compara com outros exemplos. Pode ser uma alternativa de como você vai eliminar as suas questões. Certo? Agora eu encontro vocês na nossa próxima lição.